Sejam bem-vindos, meus queridos do Sexto Tempo, para mais um encontro de língua portuguesa, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Meu nome, Liliane de Oliveira Severo, e gostaria de saber, você está preparado para mais uma aula? Então, vamos aprender! Já pararam para pensar que os verbos fazem mais do que indicar uma ação? Eles também organizam a informação, criam efeitos de sentido e até mudam a intenção de uma mensagem. Hoje vamos descobrir como isso acontece em gêneros bem conhecidos: notícias, propagandas e campanhas. Antes de mais nada, vamos lembrar. O verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Veja um exemplo que indica a ação. Gabaritei todas as questões da avaliação AD. O verbo gabaritei indica ação, ou seja, uma atividade expressa pelo sujeito. Veja um exemplo que indica estado. Estou animado para o próximo simulado. O verbo estou indica um estado, uma condição de como o sujeito se encontra. Veja um exemplo que indica fenômeno da natureza. Chuviscou ontem no interior do Amazonas. O verbo chuviscou indica um fenômeno da natureza. Mas, nos textos, ele também ajuda a construir um sentido geral por meio da escolha do tempo verbal, presente, passado, futuro, do modo indicativo, subjuntivo e imperativo e da voz ativa, passiva, o que influencia na forma como o leitor interpreta a mensagem. Ou seja, o verbo pode definir o tom do texto. Ele indica certeza ou dúvida, dá comandos ou apenas informa. Veja comigo: indicativo, realidade, certeza; subjuntivo, possibilidade, desejo, hipótese; imperativo, ordem, conselho, pedido. Perceberam? A escolha do modo verbal muda o impacto da mensagem e tem mais. A voz verbal também interfere. Voz ativa dá ênfase em quem faz a ação. Voz passiva foca no resultado da ação. Vamos ver como isso aparece em 3 gêneros bem comuns. Observe a notícia. A Ação da Cidadania lança clipe sobre fome no Brasil. A canção contou com a participação de 28 artistas da música brasileira. Vejam que o uso do verbo lança no presente do indicativo passa a ideia de atualidade, pois o fato está acontecendo agora. O verbo contou está no pretérito perfeito do indicativo, informa um fato já ocorrido, dando concretude e certeza. Essa notícia traz o cartaz da campanha contra a fome, que você pode ver na tela. Quem tem fome tem pressa. Um pouco de você pode ser muito para quem não tem nada. Observe o verbo ter, que está conjugado no presente do indicativo. Tem, bem como tem fome, tem pressa, que transmite a ideia de urgência, de imediatismo para conseguir o alimento. Todos esses elementos se unem para transmitir a mensagem com clareza e evidenciar um impacto social, como desigualdade socioeconômica, privação de alimentos e crises políticas.
Ou seja, o uso do verbo tem no presente do indicativo indica uma realidade urgente e atual, trazendo um efeito de sentido que enfatiza a urgência do problema. Enquanto isso, os textos publicitários geralmente possuem como característica a originalidade, técnicas argumentativas, figuras de linguagens, como, por exemplo, a metáfora e a hipérbole. A seguir, temos uma imagem publicitária que tem a intenção textual de conquistar, de persuadir você para a aquisição do produto, desse sanduíche sugerido na imagem. Vamos observar a frase de efeito. Bateu aquela fome monstra? Dê um upgrade no seu sanduíche. Adicione uma carne e leve um adicional das 20 horas até as 6 horas. Aparece a construção da hipérbole presente na imagem, pois faz o uso de uma linguagem exagerada. O pretérito perfeito do indicativo em bateu cria identificação com o público, sugerindo uma situação comum. Fome inesperada à noite. O uso repetido do imperativo afirmativo, dê, adicione, leve, dá um tom direto, imperativo e comercial, característica da linguagem publicitária. Essa sequência de verbos no imperativo cria um encadeamento de ações, conduzindo o leitor da identificação do problema, fome, à solução imediata, comprar, adicionar, levar. A estrutura verbal estimula uma resposta rápida e prática, incentivando o consumo de forma objetiva e atrativa. Você percebeu que todos os gêneros apresentados até agora estão relacionados à mesma temática? Você consegue identificar qual é? Isso mesmo, falamos sobre a fome. Vamos continuar utilizando esta temática para falar sobre intertextualidade. Como ocorre esse fenômeno? A intertextualidade ocorre quando, em um texto, está inserido outro texto, intertexto, anteriormente produzido e que faz parte da memória social de uma coletividade ou da memória discursiva dos interlocutores. É estritamente necessário que o texto base possa fazer alguma menção a outros tipos de textos ou de fragmentos e que exista nessa menção algum tipo de relação. É importante frisar que o novo texto já construído implicará a alteração de sentido. Vejamos alguns exemplos desse fenômeno. A imagem Retirantes apresenta um clássico do artista brasileiro Portinari, 1944. Revela uma realidade hostil, vivenciada pela migração nordestina na tentativa de conseguir melhores condições de vida. A família representada na imagem foge da fome, da seca e está sempre acompanhada pela miséria. Vamos seguir nossa aula fazendo a leitura de um texto. Leia comigo. A comida no estômago é como o combustível das máquinas. Passei a trabalhar mais depressa. O meu corpo deixou de pesar. Comecei a andar mais depressa.
Eu tinha a impressão que eu deslizava no espaço. Comecei a sorrir, como se estivesse presenciando um lindo espetáculo. E haverá espetáculo mais lindo do que ter o que comer? Parece que eu estava comendo pela primeira vez na minha vida. Jesus, 2014, página 38. Observem que os dois textos da pintura de Portinari e o texto de Carolina Maria de Jesus apresentam como intertextualidade a temática fome, uma temática que faz parte da memória social de uma coletividade. Observaram que no final do texto de Carolina Maria de Jesus está com uma animação? Isso é para indicar uma citação direta feita do livro da autora. A citação direta é feita pela transcrição textual, com exatidão da parte da autoria do livro, sempre identificados com o nome do escritor, ano e paginação. Depois dessa aula cheia de aprendizados, que tal conferir a nossa dica? É mais show! Fala, turma! Aqui é Júnior Mar e a nossa dica de hoje é... Causa e consequência! Vamos falar sobre causa e consequência. Você usa isso aí no seu dia a dia. Quer ver? Olha só, eu vou usar a seguinte frase como exemplo. Os estudantes se dedicaram tanto que a CEMED Manaus brilhou no último SAEB. Opa! Vou repetir. Os estudantes se dedicaram tanto que a CEMED Manaus brilhou no último SAEB. Espera aí, por que é que Manaus brilhou no último SAEB? Porque eles se esforçaram, eles se dedicaram. E olha só, essa então foi a causa. Os estudantes terem se esforçado, se dedicado. Qual foi a consequência disso? Manaus o quê? Brilhou! Brilhou na prova, brilhou no último SAEB. Busquem essas informações no texto de causa e de consequência. Todo mundo pegou a dica? Então agora... Brilha, garoto! Brilha, garoto! Show! Chegou o momento tão esperado. Estão preparados? Vamos exercitar. Questão 1. Leia os fragmentos. Texto A. Ensaio acadêmico. Conforme Eco, 1984, o leitor modelo é uma construção teórica que orienta a interpretação semântica. Texto B. Artigo jornalístico. Nas palavras do semioticista italiano Umberto Eco, o leitor modelo é uma projeção autoral da obra. Cruz, 2025. Que tipo de relação intertextual existe entre os textos? Letra A. Paráfrase conceitual. B. Citação direta com a autoria. C. Alusão mitológica. D. Adaptação paródica. Vou dar um tempo para vocês pensarem e já volto com o gabarito.
Voltei. E aí, responderam? Gabarito letra B, de boa resposta, pois faz a referência da autoria e da publicação do ano. Vamos para a questão 2. Leia um exemplo de opinião sobre sustentabilidade. A sustentabilidade, longe de ser um conceito idealista, é a única via de sobrevivência coletiva em um planeta com recursos finitos e ecossistemas em colapso. No entanto, sua implementação enfrenta um paradoxo. Enquanto indivíduos e governos celebram discursos verdes, as estruturas econômicas globais ainda operam sob a lógica predatória do século XX. Cruz 2025. Em um blog sobre sustentabilidade que utiliza estatísticas de um relatório da ONU sem citar a fonte, identifica-se: letra A, intertextualidade explícita. Letra B, dialogismo implícito. Letra C, epígrafe referencial. Letra D, hipertextualidade digital. Vou dar um tempo para você pensar e já volto com o gabarito. Voltei! E aí, acertaram? Gabarito letra B, de boa resposta, pois o dialogismo, que é uma incorporação de vozes textuais, aparece na questão de maneira implícita, ou seja, não declarada. Agora, vamos para o desafio Educa Mais. Leia os textos. Texto 1. Ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechas do destino irado? Texto 2. Comprar ou não comprar, eis o dilema. Suportar no bolso as setas da inflação cruel ou enfrentar o mar de dívidas. Cruz 2025. Que tipo de relação intertextual existe entre os textos? Letra A.
Citação direta com referência bibliográfica. Letra B. Paródia com crítica social. Letra C. Epígrafe temática. Letra D. Alusão mitológica. Vou dar um tempo para você pensar e já volto com o gabarito. Voltei! E o gabarito é a letra B, de boa resposta, pois o texto 2 recria e modifica o texto base de Shakespeare. Além disso, a construção do texto 2 expressa um tom irônico ao criticar os dilemas sociais, como o consumismo e os problemas econômicos. Depois dessa aula, fique atento no que aprendi hoje. O jornalístico predomina uma linguagem denotativa, pois deve ser objetiva e direta para informar um número crescente de pessoas. Publicitário predomina uma linguagem persuasiva, pois tem a ideia de despertar o interesse de compra do público. Intertextualidade, quando existe um diálogo, uma referência explícita ou implícita entre um texto base e outros em textos produzidos. E aí, gostou da aula de hoje? Agradeço a sua atenção e participação. Tchau e até a próxima!